Olá, muito boa noite. Terça-feira, Atualidades Pampa, chegando quentinho aí pra você. Aliás, o bom do nosso programa é que às vezes as coisas estão acontecendo e nós estamos bem informados, já vamos atualizando as informações junto com vocês. Para todo o estado do Rio Grande do Sul, está entrando no ar o seu programa de notícias, o seu programa de comentários, o seu programa de bom humor e às vezes de mau humor, porque também ninguém é de ferro. Vamos começar com as manchetes desta terça-feira, Vitorino. Gravações de Bibiano divulgadas hoje agitam a política e também o parlamento brasileiro. Vice-presidente Mourão especula que faltariam ainda entre 60 e 70 votos para garantir a PEC da Previdência. Gostaríamos de falar do número de prisões, mas estamos falando demais das fugas dos presídios do Estado. O poder da adaptação no empreendedorismo moderno. A mulher muda o seu padrão de bebida na noite. Interessante esse comentário. Pacote de projetos anticrime chega ao Congresso Nacional. Vamos então começar os trabalhos de hoje, desta terça-feira. Como eu tô bronzeada, agora que eu vi como eu tô bronzeada. Jet bronze. É tudo fake. Eu ia dizer que a senhora está muito bonita, mas aí sempre que eu elogio... Sempre que eu elogio alguém da bancada, eu sou admoestado. Eu não elogio mais ninguém nessa bancada. É a maquiagem. Pois o dia lindíssimo hoje, lá fora, e eu fiz uma sessão de fotos com Eurico Salles, lá na frente do Iberê. São fotos que serão usadas pela Disa Gonzaga, que é a presidente da Fundação Tiago, do Vida Urgente, uma campanha que ela vai fazer agora com Mulheres na Direção. Não sei se podia contar, mas já estou contando, porque fiquei feliz, porque o dia hoje foi maravilhoso, maravilhoso. Vocês não têm noção do que era a maravilha do cenário, bem ali em frente o Iberê Camargo. Vamos então começar com a tua notícia, Aninha? Claro, vamos então começar, porque vamos falar sobre uma fuga que aconteceu de 3 detentos em Cruz Alta, que acabou chocando as pessoas, porque não bastasse sair da cela com a utilização de facas e até materiais artesanais para conseguir criar um buraco, eles também acabaram fugindo através de uma cabine de vigilância que não tinha câmeras de segurança. Então, em Cruz Alta, no presídio estadual de Cruz Alta. Então, 3 presos acabaram fugindo e utilizaram uma cabine de segurança para monitoramento, mas que não era monitorada. Que horror, gente. Se não fosse lamentável, até seria engraçado, né? Olha, se torna piada porque ontem também, nesse final de semana, domingo, na madrugada, em Erechim, 13 presos também acabaram fugindo e imagens de segurança de estabelecimentos comerciais. Tem as imagens desse momento, os presos correndo, todo mundo vendo aquela cena, né? Algumas pessoas até aparecem assim, tentando sair do local, porque vem que começa a vir aquele monte de gente correndo, mas então a boa notícia é que desses 13 que foram... que fugiram de Erechim, eles acabaram então recuperados pela polícia, 3 deles já voltaram então ao presídio, mas aí temos até as imagens, né? Olha aí que momento, né? Esse momento que eles vão saindo da festa, dona Magda. E o que mais assustou, porque algumas pessoas até passavam... Foi por baixo, né? Foi pela terra. Exatamente, porque e o que mais choca é que parte do presídio de Erechim, ele foi então interditado, porque caiu um muro, estava preso. Esse foi o que eles entraram com uma caminhonete. Exatamente, entraram o muro, mas porque o pessoal já tinha tudo combinado, né? Porque o que acaba chocando as pessoas é que essas fugas, elas parecem ser combinadas. Então, carros estão esperando, carros derrubam o muro, então tudo isso associa que esses criminosos, eles têm contatos. Eles sabem onde estar, em que momento está, tanto que o caso de Cruz Alta também é parecido, porque um veículo estava na rua lateral, aguardando então a saída desses 3 presos, que foram os corajosos, porque dentro da cela tinham 5 presos, mas só 3 deles tiveram então a coragem de sair por essa cabine de vigilância, porque não sabiam se teriam ou não pessoas, guardas ali, mas o que estranho é que deveria vigiar sem câmera. Não, e a ficha corrida deles é horrível. Horrível. São 3 psicopatas. São 3 psicopatas. Assim, ó, são passagens pela polícia por homicídio, por uso de arma que não se pode usar. Tem um que já matou 3? Tem um que tem folha corrida de 6 páginas, quer dizer, são 3 indivíduos aqui, realmente é praticamente um caderno. Deixa eu dizer uma coisa para vocês.
É a 4ª fuga em menos de 2 meses. Pois é. Tem alguma coisa errada. Algumas coisas erradas. Tem coisa errada aí. De repente os bandidos ficaram espertinhos, ficaram ligeiros. Não. Tem coisa errada. Dá uma olhadinha. Alô, governador, alô, secretário de Segurança, nosso vice-governador, enfim, as autoridades responsáveis. Tem uma olhadinha. Porque 4 fugas desse tipo em menos de 2 meses, tem gato morto nessa turma. Não, e é um grande número de fugas. E só para a gente contextualizar, antes do Dr. Ruschel fazer a sua contribuição, que a capacidade desse presídio é 90 presos. E hoje na instituição são 399 presos. Então não é um número pequeno de diferença. De 90 para 399... Ana, eu quero dizer, tive a felicidade de conversar com a delegada Nadine, que é a chefia da polícia, esse fim de semana, e conversar demoradamente. Ela afirmou convicção, e me parece que ela está na linha correta, acho que não sei se já ouviu o Vitorino dizendo isso, na construção, em cada município, ter o seu presídio pequeno, que tu assumisse a administração, tu tivesse condições de dimensionar. E essa foi a notícia, uma ideia, né, dela. Mas ela me deixou apavorada. Ela estava conversando comigo e nós tínhamos, naquele momento, 100 presos em delegacia só em Porto Alegre. Senhores, é uma coisa inominável. 100 presos em delegacia esperando para serem remetidos para um presídio e neste presídio ficar aguardando ainda num preâmbulo ali para ir para dentro. Então a crise prisional que nós vivemos aqui é uma coisa desmesurada. E a última coisa que eu quero dividir com vocês, porque ela estava ali, nós estávamos fazendo segredo, que estávamos conversando, né? Ela tem uma ideia que me surpreendeu muito. Ela é contra essas idas para os presídios federais, porque ela diz que mesmo em presídios federais as lideranças se encontram e na verdade o crime importa conhecimento, sim. Então juntarmos um líder de facção nosso aqui com um líder de facção lá de outro estado parece mentira, mas eles mesmo em um regime com pouca liberdade, eles trocam informações e usam depois o crime. Então o crime cresce nesse intercâmbio que se faz. Então, ela pregou exatamente em cada um, quanto menor, mais fácil de cuidar. Então, que cada município, mas ela conhece a resistência que temos de criação de presídios, os próprios prefeitos. E também os números que temos, né? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Reforça a minha tese de que uma bala e uma conta mandada para a família resolve o problema. Então, aquela injeçãozinha amiga e manda o corpo ou para um hospital, para estudo de uma faculdade de medicina, ou manda para o buraco ou manda para o inferno. Porque tem gente que não tem uma recuperação. A Carla falou aqui, se vocês vissem a folha corrida desses 3 anjinhos que fugiram lá de Cruz Alta, vocês acham que eles vão fazer o que na rua? Pintar cerca? Fugiram para quê? Fugiram para quê? Esses 3, pode ter certeza, nós vamos ter pelo menos, nós vamos ter 2 ou 3 chefes de família, 2 ou 3 famílias destruídas por esses anjinhos nos próximos dias. É 1 semana ou 2, eles vão destruir 2 ou 3 famílias. Aí vem aquela coisa, porque o erro judicial, porque o diabo carrega a mãe do Badanha. Sabe, não tem uma recuperação. Esses caras não têm líder de facção que mandam matar, mandam cortar a cabeça, mandam matar o sujeito na frente dos filhos, para dar exemplo, essa coisa. Esses caras têm que dar uma... não quer torturar, direitos humanos, tá bom, trata como humano até o fim, dá uma injeçãozinha e traga corpo pra família. Se não tiver família, joga no buraco, manda pro inferno, bota num vaso e puxa descarga, faz qualquer coisa, mas esses caras não tem uma solução. Vamos lá, só um minuto. 2... Pronto, já ficou melhor. Eu quero até saber do Gustavo se ele fica mais tranquilo. Chegou, enfim, ao Congresso Nacional o pacote anticrime do ministro Sérgio Moro, do governo, né? Não chegou exatamente como se pensava, porque se pensava em um projeto único e chegou o projeto desmembrado. Se propõe-se a alteração de 14 leis, entre elas o Código Penal, o Código de Processo Penal, o Código Eleitoral. O ministro Sérgio Moro foi muito indagado com relação a separar o crime de caixa 2 de crimes violentos, por exemplo, e ele disse que conversou com parlamentares, escutou a voz dos parlamentares, coisa que enquanto juiz ele não fazia.
e que o governo entendeu que dessa forma seria mais fácil, talvez, de até aprovar o projeto e do projeto tramitar dentro do Congresso. Tem gente que, claro, está criticando, dizendo que é um absurdo, que isso e que aquilo. Eu acredito que, se politicamente isso foi importante fazer, que os projetos entrem e que eles tramitem, né, Magda? Então, são 3 frentes, lutar contra o crime organizado, contra a corrupção e contra os crimes violentos. Então, já está no Congresso Nacional, mais especificamente na Câmara de Deputados, para ser votado, então, para começar toda a tramitação. Estes projetos é um pacote com diversos projetos dentro contra o crime organizado e contra essas instituições. Fala, Russo. Eu queria primeiro dizer que nós somos um grande incentivador, nós todos grandes incentivadores desse projeto, porque ele vai ao encontro do que nós queremos, do que a sociedade quer, né? Ele vai alterar 14 leis, vai passar pelo Código de Processo, tudo isso nós somos muito a favor, está reduzindo a possibilidade de liberdade condicional. Falando já em prisão, depois de condenação em segunda instância, coisa que não está bem certa, ainda tem gente... Virará lei, está ali se for aprovado, né? Mas há a proposta de ser lei, então o juiz poderá se fixar na lei e não ficar uma discussão interminável, então é muito bom. A parte, veja bem, eu fui dirigente, Ana, eu fui dirigente de futebol e eu dizia assim, a gente não quer mentir, né? A gente não quer mentir, mas às vezes não dá para dizer a verdade. Tem que omitir. Tem que se dizer o que é possível. E, então, para se atingir um objetivo, funciona muito assim, tu não podes, o ideal seria que fossem os 3. Eu entendo a estratégia que para aprovar, se botar esta questão dos políticos, não passaria. Não passaria. Não. Nada, daí não passa nada. Não passa nada. Isso, esse é o problema. Agora, o que nós vamos lamentar, porque eu também não posso deixar de lamentar, né, que seria uma heresia. Há, desde 2014, um projeto igual ao do Moro, em relação à criminalização do Caixa 2. Sabe o que aconteceu? A Câmara votou e até hoje não remeteu para o Senado. E sabe quando é que vai remeter? Nunca. Então, estamos talvez com uma nova composição, são 513 novos deputados, então eu não vou perder meu sempre otimismo, né? Mas eu acho muito difícil que mais uma vez eles vão deixar para trás, vão atender a prisão em segunda instância, vão reduzir as possibilidades, a sociedade como um todo vai comemorar e vão colocar um mercúrio embaixo do tapete ali a questão, mais e ninguém vai se lembrar, e eles vão ficar fora. Mas o presidente já sofreu um fracasso hoje, né, com a suspensão do decreto. Antes de mudar de assunto, sobre a derrota hoje no parlamento, em relação à proposta do Moro, o Moro estabeleceu 3 pilares básicos do seu projeto. É um único projeto em que ele ataca de forma diferenciada vários tipos de crimes. Ele separa o crime corrupção, que ele quer tratar de uma forma estanque, ele ataca essa forma de crime com uma série de mudanças nos dispositivos penais que vai recrudescer a penalização e os recursos para esse tipo de crime. Ele ataca os crimes violentos, os crimes contra a pessoa, também recrudescendo uma série de dispositivos. E numa terceira etapa, ele ataca os crimes, os chamados crimes eleitorais, que são os crimes cometidos nas eleições envolvendo necessariamente manipulação de recursos de campanha. Qual é a intenção do Moro? Numa primeira tentativa que ele fez ao remeter esse projeto, com apoio do MP, enfim, o projeto encontrou resistência exatamente porque ele era monolítico. Ele era um projeto só, em que se diluía esses 3 segmentos criminosos no mesmo contexto. Vamos ser realistas. A participação de parlamentares condenados que respondem a crimes criminosos em Brasília é muito grande. Esses criminosos jamais apoiariam o recrudescimento de penas de recursos ou de normalização em relação aos crimes que eles estão sendo acusados, porque é tiro no pé. Aí eu vou cobrar de você que está desse lado aí. Quem é que você votou? Você votou em alguém que está respondendo inquérito, que já foi condenado, que tem condenação em primeira instância? Está entendendo o contexto? Então, o Moro foi inteligente, ele foi um bom articulador. Quando ele tirou a criminalização do Caixa 2 do Código Penal
e tirou o mecanismo do Código de Processo Penal do Caixa 2, ele jogou para o crime eleitoral. Qual é a intenção do Moro? Fazer com que o Caixa 2 torne inelegíveis e puníveis materialmente, economicamente, a quem cometer esse crime, que pode ter certeza é onde mais dói em político. Agora, os crimes violentos, esses não vão encontrar nenhuma resistência. Certamente vão passar com uma votação maciça. Meia dúzia de bobocas de direitos humanos, aquelas coisas lá que vão, né? Principalmente o pessoal da esquerda, vai fazer aquela gritaria, vai votar contra, mas são insignificantes no contexto. Esses vão passar. A grande dúvida é o terceiro item e o mais sensível de todos, que é o crime do colarinho branco, a corrupção, que hoje apodrece a máquina brasileira, tanto a máquina pública, quanto muitas vezes os grandes negócios ligados à iniciativa privada. Então, aí que o Moro vai encontrar dificuldade. Como ele deu esse projeto fatiado, ele vai ser votado esses 3 segmentos separadamente. Então, vamos lá. Recrudescimento dos crimes violentos, acho que passa fácil. O recrudescimento dos crimes eleitorais, onde está incluído o Caixa 2, esse vai sofrer alguma resistência, mas eu acho que passa porque foi descriminalizado, retirado do mecanismo penal. O terceiro item é que eu acho que não passa, que é o crime do colarinho branco, a corrupção, exatamente porque grande parte dos nossos parlamentares respondem a processos, estão envolvidos em corrupção, condenação nos seus estados, enfim, estão enrolados de todo jeito. Então, em relação a esse projeto, é a minha opinião. Muito bem. Vamos lembrar que a cidade continua sendo vítima, nossa cidade, do roubo de fios da iluminação. A ideia da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos é a maior transparência possível e imaginável. Acontece que eles estão perdendo muito tempo e muito dinheiro com isso. Chamou a atenção ali perto da minha casa que desde ontem tem umas pessoas esquisitas numas esquinas, assim, com uma mesinha, com uns aparelhos. O que será que é isso que eles estão... Eles estão tentando repor os cabos que são roubados. Então, assim, ó, hoje os bairros mais atendidos com esse problema são a Lomba do Pinheiro, tem 24 problemas assim, a Restinga, Partenon, Cristal, Mário Quintana, Jardim Carvalho, Petrópolis, Jardim Leopoldina, Berenovo. Então, assim, ó, é muito complicado eles conseguirem fazer a manutenção e, ao mesmo tempo, fazer a instalação de novos pontos também de iluminação. Então, isso sim é uma coisa que é complicado para eles, é demorado. Tá atacando muito, dona Maíra, é na receptação, porque se tu não tem para quem vender, tu não faz, rouba, né? Então, é difícil. Eles têm fechado os ferros velhos, eles têm investigado, não tem alvará, não tem funcionamento também, a questão do carro, né, os desmanches. Então, o problema volta de novo à receptação, né? Se não houvesse quem comprasse, seria um crime que não aconteceria. E realmente, né, isso tem se repetido. Esses dias nós publicamos aí as verbas que só o prejuízo do furto, né, o que tem trazido para as empresas. E a gente fala também de cada vez mais esse crime ser especializado, porque eles têm o fardamento de pessoas que realmente estariam trabalhando. Então seria uma obra de reposição, de manutenção, mas na realidade eles estão furtando e uma pessoa dificilmente iria desconfiar de pessoas que estão com colete, material de segurança, essas caminhonetes, às vezes até identificadas com algum sentido. Então preocupa porque cada vez mais eles se especializam e a gente fala às vezes de locais que áreas enormes, pessoas acabam tendo suas vidas prejudicadas e a gente teve aqui certa oportunidade, sem luz, inclusive. A rodovia do Parque, que ficou certamente sem luz porque foram roubados os cabos na madrugada e ninguém sabia como. Impressiona como fica, não sei se vocês tiveram por oportunidade. É horrível, dá um pavor. Dá um pavor porque é um breu e só tu e o teu carrinho com aqueles dois faróis, tu tem a impressão que tu vai ser atacado. Você sabe como é que a gente acaba com isso? Como? É fácil. Foi mais ou menos como a operação da polícia reduziu em quase 30% o desmanche de carros no Rio Grande do Sul. Vai no desmanche. Pois é. Todo mundo sabe quem são os compradores de cobre e de estanho aqui no Rio Grande do Sul. Verdade. Eles ficam a anunciar em jornal, compro cobre, compro estanho. Só monitorar essa gente, você vai ver onde vai parar. Porque esses caras têm que ter para vender. Eles vão fazer o que com o fio? É para vocês verem como a nossa administração tá achincalhada, que os caras anunciam, compro cobre, compro cabo. Compro cobre, compro estanho, compro não sei o quê. É simples. Só que tem uma coisa, aí também vamos entender o drama da doutora Nadine, né?
Ela não tem polícia para tudo. Não tem. E a polícia que ela tem é excepcional, é maravilhosa. Aliás, quero mandar faz das tripas coração para poder fazer. Quero mandar um abraço para dona Ilse, lá da Delegacia da Mulher, que hoje me atendeu com extrema gentileza, extrema educação. Foi lá fazer Olha, quem dera. Tá fazer. A dona Ilse, muito obrigado. Eu disse que não ia dar certo isso. Muito obrigado pelo carinho, pela sua gentileza. Olha, como eu gostaria que todos os funcionários públicos do estado do Rio Grande do Sul fossem como a senhora, com essa dedicação, com essa garra, com esse desejo de resolver os problemas. A senhora pode ter certeza, pode ter salvo uma vida. Desligar o teu botão um pouquinho. Desliga o botão. Desliguei teu botão. Não vai, tá tão bonitinho. Toma um cafezinho. Dona Magda, eu só não queria perder um monte. Então, por favor. Porque é uma coisa importante realmente. Nós só temos que a Delegacia da Mulher que trouxe esse atendimento, que aproximou a mulher, né, que tirou esse medo de ir, ela tem horário reduzido e é um problema. Está se tentando ela, quando é de madrugada, que normalmente acontece, né? Ela está sendo jogada lá junto com todos com os crimes comuns, né? Se vê envolvido às vezes, porque lá como não tem um ambiente para recebê-la com proteção e com carinho, às vezes ela vai lá e encontra o próprio agressor, né? Então isso o pessoal tem falado muito, reclamado muito, que se consiga uma sala para a mulher, um plantão para os fins de semana, para depois da meia-noite ou depois de um horário. As delegacias estão excepcionais, como disse o Vitorino, mas tem a madrugada, que é um problema maior, que a mulher precisa também ter um cuidado. Deixa eu só falar, já vou passar para vocês, mas é que tem um outro problema que a gente lamenta muito, nos entristece e nos decepciona. Hoje iniciaram as aulas da minha filha, diz o nosso telespectador Mário Lima. E como tenho de passar pelo Colégio Anchieta, vi cenas um tanto inusitadas. Jovens encapuzados e mascarados, atirando fogos de artifício em plena via pública às 7 horas da manhã, com o propósito de comemorar a volta às aulas. Mas o pior de tudo foi ver uma viatura da Brigada Militar parada no portão da escola, somente observando os fatos. Gostaria de saber se estes fatos acontecessem em uma escola pública, se o sarrafo não ia pegar. Atenciosamente, parabéns pelo programa, Mário Lima. Não tenho a menor dúvida que o senhor tem razão. O sarrafo ia pegar. Como não deveria ser permitido isso? São 7 horas da manhã, isso é uma perturbação ao silêncio, ao sono das outras pessoas. Isso não é um jeito. Isso não é um baile de fantasia. E posso garantir que moradores próximos ao colégio Anchieta ficaram preocupados achando que era tiroteio. Claro. Né? Então é uma falta de senso. Me admiro o colégio permitir. Tu ia falar, Carla, eu te interrompi. Eu fiquei prestando atenção e me atentei ao fato deles estarem encapuzados e mascarados. Exatamente, porque se não tem problema isso é péssimo, né? É péssimo, exatamente. E a gente coloca também ameaça às pessoas que estavam transitando naquele local, porque essas pessoas talvez não tenham a ciência de que o material é perigoso, pode causar um incêndio, pode atingir também alguém que está ali, ou algum aluno, uma criança, imagina. Carla, agora falar sobre outro assunto. Vou falar a respeito de um assunto que a gente falou já tanto em crime como corrupção, isso. Nós estamos na fase 60 da Lava Jato. Não, é uma coisa assim, 60ª fase, é a ad infinitum agora, porque é aquela coisa que não tem fim, entendeu? Não tem fim. Quando pega, puxa um pelinho, sai aquele urso. Exatamente. Sai o urso, sai uma galinha toda. Exatamente. Dessa vez, agora o foco é no núcleo do PSDB, Paulo Vieira de Souza. O segundo delator teria 100 milhões, o dobro de Gedel Vieira Lima, em 2 apartamentos. E também, agora, a investigação segue e tiveram busca e apreensão dentro da casa do Aloísio Nunes, que é ex-senador pelo PSDB e tinha um cargo dentro do governo de São Paulo, que já saiu. Já pediu para sair. Essa foi a fase de hoje da Operação Lava Jato. Ou seja, esse rapaz é 2 Gedel. Gustavo, Gedel. Não, mas tinha uma melhor. Tem uma melhor. Quando a gente pensa que já viu tudo. Não, é impressionante. Não, mas ele tem uma melhor ainda. Ele tem uma melhor. Deixa eles tinham que pegar o dinheiro e botar no sol, porque estava mofando. O apartamento tinha um quarto muito úmido. E eles tinham que botar. Eram 2 quartos. 100 milhões de apartamentos. Os pacotes grandes da chinelada. Notas de 2 e 5 reais. 2, 5 e 10 reais. E tinha um quarto bacana, que era o quarto VIP, que era o quarto do mofo, onde ficavam as notas de 100
e de 50. Com estufas. Esse quarto não pegava sol. Então eles tinham que ir lá, abrir as malas e botar o dinheirinho pra lagartear no sol. A gente nunca passou fazendo uma brincadeira. A gente nunca passou que não tomou sol junto com esse dinheiro, ainda que a gente esteja bronzeada. Nota de 100 lagarteando, eu nunca vi. Gustavo. São 100 milhões de reais que foram encontrados em espécie. E o que nos traz uma grande pergunta é como é que consegue ter esse dinheiro circulando e fica por isso mesmo. Quer dizer, mas o COAF... Eu fiquei com uma dúvida. O dinheiro não foi apreendido, esses 100 milhões, isso é uma delação. É uma delação. De que existia esse valor. Exatamente. Sabe o que mais me espanta nisso? Quer dizer, tudo me espanta, mas nós já tínhamos detectado isso nos outros inquéritos que a gente nomeou aqui. É que a Lava Jato já estava em investigação e eles seguem fazendo o crime. Então, esses aí foram para eu ouvir hoje. Esse é o problema. Eu ouvi hoje o delegado falando. Eles não têm medo de nada. Diziam assim, nós já estávamos com a operação em andamento, nós já estávamos com a Lava Jato em fase anterior pegando, e eles continuam aperfeiçoando o crime para tentar fugir de nós. É impressionante. Puxa, nós não temos medo. Eu vou falar uma coisa para você que é triste, mas é verdadeira. Esse crime continua sendo praticado. Existem mais apartamentos como esse no Brasil, cheios de dinheiro, hoje, e que estão sendo abastecidos. E sabe qual é a convicção deles? Lembra que o Daniel Dantas disse há muitos anos atrás? Eu gosto da memória. Deixa condenarem na primeira e segunda instância, lá em Brasília eu resolvo. É verdade. Aí quando recorreu lá em cima, prender Daniel Dantas, o Gilmar Mendes deu um habeas corpus em 24 horas. O juiz não acatou. Veio um outro processo, o juiz mandou prender, o Gilmar Mendes bateu o recorde. Deu 2 habeas corpus para a mesma pessoa num prazo de 48 horas. Então, assim, enquanto a Lava Jato não chegar na toga, não vai mudar nada. Porque esses caras vão continuar roubando, vão continuar enchendo o apartamento de dinheiro. A Lava Jato tem que chegar na toga. E não é dos tribunais, não. Porque os tribunais são muito bem obrigados. Eles são monitorados. Sim, os tribunais são monitorados. Os tribunais superiores, Brasília, STJ e STF têm histórias assustadoras. Como é que o seu Toffoli pôde julgar uma ação de um banco que concedeu um empréstimo para ele, um empréstimo subsidiado, ele julgando uma ação de milhões desse banco. Não vou dar o nome do banco. Como é que o seu Gilmar Mendes conseguiu essa fortuna fantástica, inclusive com imóveis no exterior, e aí ele não pode ser investigado? Ele fica brabinho e quer investigar quem está querendo investigar o Gilmar Mendes. Por quê? Ele é super-homem? Ele é de outro planeta? Vamos avançar. O seu Marco Aurélio Melo mora no Golden Coast. Sabe o que é o Golden Green? Sabe o que é o Golden Green? Golden Green é um dos mais sofisticados conjuntos de apartamentos e residências na Avenida Sernambetiba, na beira da Barra da Tijuca. Um imóvel lá vale, no mínimo, meia dúzia de milhões de reais. Tipo... $1,5 milhão, os muquirandas. O seu Marco Aurélio Melo mora lá. A esposa dele é juíza, né? Ele é juiz, então, somando os salários, daria o quê? 60, 70 mil. Então, tá na hora, gente. Tá na hora. Vamos parar com o medo. O Senado tem que deixar de ser covarde. Tem que aceitar a CPI proposta pelo senador Lazia Martins e tem que, sim, investigar a toga. Mas tu acha que isso é covardia? Porque enquanto não investigar a toga, claro que é covardia. Eu acho que não. Eu acho que sobra pra todo mundo. Tem dinheiro pra todo mundo. Não é covardia. É covardia, sim. O Senado está sendo covarde em investigar. Porque é preciso dar um basta nisso. Enquanto a Lava Jato não passar pela toga, não passar por Brasília, nada vai mudar. Tu acha que com esses novos senadores, alguns em especial... Não vai. Mas é isso que nós estamos falando a mesma coisa. Não consegue fazer uma votação, votação que feche o número de votantes. Eles conseguiram já no primeiro dia, no dia da posse, já passaram. Já deu problema. Que estava todo mundo bem intencionado, não tinha ninguém no esquema, então a gente não pode dizer que já era alguém devendo para alguém. Não, tem coisas assustadoras. Tem, por exemplo, ministro julgando ações em que o seu filho é advogado de uma parte. Isso aí é o fim da E aí sai honorários de... Dr. Ruschel, milhões. Sim. Sai honorários de 7, 8 dígitos. Honorários. Ministro julgando ações que o seu filho é... Ministro julgando ações em que a sua esposa faz parte do escritório. É parte.
Mas sabe? Cadê a ética? Cadê a moral? Não se tem mais moral, não se tem mais nada nesse país. Virou uma esculhambação. Não tem nada que ver com a vida da minha senhora. Minha senhora tem os sobrinhos, as sobrinhas, não são meus parentes. Os relacionamentos do Chicão também são assim. Ele não tem nada a ver com a esposa, não é, Chicão? Não. Eu não compro pacote. Viu? É isso aí. Eu não tenho karma nessa vida. Eu não vim pra essa vida pra sofrer isso aí. Eu vim para escolher de manhã qual é o restaurante que eu vou almoçar, jantar, com quem eu vou sair. Ou vou ficar levando criança em colégio, estilo reunião de pais e mestres. Olha pra minha cara. Estilo eu. Cada um tem o seu. Chicão, tu nunca foi numa reunião aquela de amanhã tem reunião de pais e mestres. Mas tua mãe e teu pai nunca foram chamados na escola também, por tua causa? Não, eu tive uma educação extremamente espartana. Mas tu foi à escola ou tu estudou em casa? Estudei. A minha família toda é letrada. Eu tirei no Júlio de Castilho, no Inácio Montanha, e fui professor. Mas o rico do jeito que tu tu estudou em escola Mas é que eu sou inteligente, eu passava lá. Mas não é que tu passava, tinha que deixar pra mim que era pobre. Todos passaram entre os 10 primeiros da URGS, da graduação. Olha aqui, ó. Chicão, aqui a minha pergunta pro Chicão era o seguinte, se ele nunca teve uma consorte que tivesse um filho na escola que ele foi lá, levar, buscar, ajudar. Não me envolvo com essa operação. Tem que se envolver é o pai. Eu queria esse esclarecimento. Eu acho só uma coisa, que a mulher que tem um filho com um homem, quem tem que se envolver com esse filho depois é o pai dele. Porque o bem bom ele não me convidou. Aí, pra fazer o filho, ele fez. Depois ele veio aquela mesada mandrake pra mulher. Tu acha que eu vou abraçar uma pessoa dessa? Mas os teus sobrinhos, assim, não ofereceu uma ajuda pra tua irmã, levar e buscar da escola? Meus sobrinhos são tudo rico. Não precisava de motorista. Falando em convite, vamos prestar atenção no que o Gustavo Vitorino tem a dizer. Porque, Magda, olha bem, uma das coisas que você pode fazer e que você certamente vai trazer muita satisfação é garantir para a sua empresa uma cadeira exclusiva na Arena, nos jogos oficiais do Grêmio Porto Alegrense. Nessa modalidade, você terá seu lugar garantido com vantagens de envelopamento de cadeira com a marca da sua empresa, personalização absoluta, assentos marcados e cartão de acesso personalizado. Além de assentos confortáveis, diferenciados, com porta-copos, os portões de acesso exclusivo. Olha, você não pode perder. Adquira a sua cadeira pelo e-mail comercial@arenapoa.com.br. Vou repetir ali, ó, comercial@arenapoa.com.br ou pelos telefones 51 Porto Alegre, 3092 9676 ou 3092 9677. O senhor Fernando Correia, aí de Caxias do Sul, ele diz assim: senhora Magda, eu vivi para ver o Moro dizer que Caixa 2 não é saúde, não é corrupção. Será que sou eu o canalha e fanfarrão? Fernando Correia de Caxias do Sul. Magda, ele na hora tava, quando ele comentou essa frase, Fernando, ele estava só explicando para uma jornalista que questionou ele nesse sentido, e ele disse que Caixa 2 não é corrupção, são crimes diferenciados, mas que ambos são muito graves. São crimes. São crimes importantes. Corrupção, artigo 307 do Código Penal, e no Código Eleitoral, então, no artigo 350, Caixa 2. São duas tipificações diferentes. Não é que ele diga que não tem importância. Eu detesto me repetir, dona Maísa. Não, mas faça. Nem todo mundo está ali assistindo desde o começo. A audiência é rotativa. Sempre há de ter alguém para alguém que será inédito. Exatamente. Eu quero dizer que a gente não sai de um estágio ruim para um estágio ideal. Há uma transição. Eu consigo compreender. O que eu fiz aqui foi o meu lamento que nós não consigamos enfriar todo o projeto e aprová-lo, porque a sociedade clama pela aprovação integral do projeto. Né? E nós vamos deixar mais uma vez quem mais precisava, que é a classe política, participar, dar a sua contribuição, responder por tudo que fez esse país nos últimos 30, 40 anos, não vai fazer. Mas diante dos fatos, diante do Congresso que nós temos, tu entende que o projeto tem entrado de forma separada. Exatamente, porque é uma forma de atingir o objetivo, lógico. Eu quero 100%, o ideal seria 100%, mas daqui a pouco eu fico sem nada, então eu garanto. Eu acho que isso ficou bem claro para todos, né? É uma estratégia. Por isso eu estou tentando consolar o nosso telespectador aqui, que está como eu. Eu gostaria também de 100%, mas a vida é como ela é, né? Olha aqui, ó. Aí Aí tá igual esse é o nome de programa de televisão. Como ela é.
meu mundo mudou hoje. Que eu tive uma notícia que eu jamais imaginei nessa vida que iria ouvir. Sim. Vinda dos Rolling Stones. O que houve? O Mick Jagger disse que agora será monogâmico. Aí eu pensei... Mas isso não é uma notícia, isso é uma mentira? Aí eu pensei, o mundo se acabou. Fake news. Aí 2 horas depois o Kate Richards disse, parei de beber. Então acabou tá ruim. Acabou o mundo. Fake. Acabou o mundo. Não, entrevistas, deram entrevista anunciando, sabe o quê? Nova turnê. Oba! Deve ser a 70ª. Mas eu quero ver, mas dessa vez eu não quero cair no buraco, eu não quero ir pro pronto-socorro, eu não quero ficar 2 meses com a cara inchada e sem saber se quebrei dente ou se quebrei coisa. Eu não quero, dessa vez eu quero ir e voltar inteira pra minha casa. Escantofone, tua manchete. A minha manchete é uma coisa interessante, sabe, dona Magda, que eu, antes de tudo, como professor de história, a minha tese foi antropologia. Antropologia vem do grego anthros, homem, pologia, história. Eu estudo muito comportamento das pessoas. Isso eu fiz nos meus 35 anos de televisão na noite. Inclusive no meu livro eu falo muito sobre o comportamento das tribos, passando dos anos 70 até agora. E a mulher, ela evoluiu muito de uma forma que deixou o próprio homem, Ruxo, pensa nisso, até abismado no quesito bebida na noite ou em restaurante. Antes a mulher gostava de tomar uma espumante, moscatel, demi-sec no máximo, suave. O homem, inclusive, induzia isso porque achava que ela ficava mais bêbada ou coisa assim. Não, ela fica mais agora a mulher mudou. A mulher hoje ela quer champanhe brut, o espumante brut, e é adepta número 1 da vodka. Nunca se vendeu tanta vodka para a mulher. A mulher bebe mais vodka que o homem, no estilo combo com os energéticos. E uma bebida que está voltando, Magda, para os camarotes das festas e até em jantares, é muito legal você oferecer para sua gata, é um uísque. A mulher está curtindo muito isso. Então a mulher mudou. A mulher está ficando mais alfa e o homem mais mimimi. Exatamente. O que será de nós, Ana, solteira? Eu solteirona, é uma verdade. A mulher ser líder da sociedade é uma questão de tempo, de pouco tempo. A mulher ela já influencia o marido na compra do carro, na roupa, em tudo. E na noite, hoje, onde a mulher vai, os homens vão e o sucesso vai. Eu falei com o Alexandre Pires sobre isso, ele até disse que quando começou, tinha poucas mulheres que agiam assim. E hoje, a mulher domina, ela compra um camarote, vai nas festas, e o homem fica até meio numa situação diminuta em relação a esse tipo de comportamento. E encerrando o comportamento, quem morreu foi Karl Lagerfeld. Eu estudei muitas grifes, li vários livros sobre grife, e o Karl Lagerfeld foi um gênio, tudo, era um alemão, tinha uma grife dele, ele era diretor executivo da Chanel, mas não fez nada em termos de moda para a grande população. Dos homens que são as grifes do planeta, ele não democratizou a grife. Eu acho que a grife, quando ela não é democratizada, eu acho que ela deixa de ser grife e se torna um nicho para poucos ricos. Eu acho que ele não conseguiu fazer o que Calvin Klein fez, que Armani fez, que Dolce & Gabbana fez. Hoje qualquer mulher pode comprar uma roupa de Calvin Klein, um jeans, uma camiseta. Agora jamais. Calvin Klein. Não, é verdade. Calvin Klein tu compra uma camiseta Calvin Klein por R$100. Tu não compra um perfume Chanel por menos de 3, 4 mil. Eu não gosto dessas grifes que depuram o preço para cima. Mas eu já não gosto de Chanel, é um cheiro horrível. Eu acho que é um cheiro de velha, Chanel. Cheiro de velha. Exatamente. Mas tem um perfume Chanel que é maravilhoso, que é uma Roselle. Eu acho que uma Carolina Herrera, ela funcionou muito mais no horizonte feminino. Uma vez eu ganhei o Chanel número 5, eu digo. Que o Chanel... Minha noite de Marilyn Monroe. Coloquei aquele negócio, eu queria fugir da minha própria pessoa, porque era horrível, parecia que eu estava tirando a naftalina. E tu sabe, dona Magda, que o perfume que a mulher mais gosta na noite de usar não é aquele perfume da Estée Lauder. É o perfume do cartão de crédito. Ainda o Dolce & Gabbana Light Blue, que é o cheiro que o homem mais gosta, o Dolce & Gabbana Light Blue. Da noite é de plástico. É o black. Eu quero falar sobre essa matéria. Olha aqui, ó. Deixa ele falar. Depois tu fala. Que eu citei o doutor aí. Vamos lá, doutor Ruxa.
eu quero falar sobre essa matéria e quero falar de uma forma muito séria. Eu acho que, como estou há tantos anos na noite, a exemplo do Chicão, né? A gente percebeu a evolução ou involução, depende do ângulo que tu olhas, né? Mas a mudança da mulher. A mudança do comportamento da mulher está ligada ao seu comportamento econômico. Ela passou a ter acesso também ao capital, ela passou a não depender mais do homem. Eu só acho que a mulher não completou, a geração da Ana não completou a transição ainda, dona Magda, porque ela está se excedendo. Né? Ela está se excedendo. Ela ainda não está conseguindo ter postura. Eu quero dizer, ela não achou a medida. Eu vou em eventos hoje e é difícil sair um homem carregado. E eu quero lhe dizer que qualquer festa que eu vou, 5, 6, 7 meninas, não quero só personalizar na geração da Ana, um pouquinho mais também, são mulheres que estão saindo carregadas. Então, isso eu considero que é uma fase de transição. A mulher se liberou, passou a ter acesso econômico, ela bebe o que ela quer, não depende mais do homem, né? Mas está se excedendo. Então, acho que nós vamos caminhar daqui uns dias para um ajuste, né? Para que todos possamos fazer a nossa festa. Em busca do equilíbrio. Só para terminar o teu assunto, que eu acho que a Ana pode entrar também na complementação. Está provado isso, e eu vejo isso, a balinha que a mulher adora mais do que o homem. Tá, não vamos ensinar droga. Não vamos ensinar. Isso não é mais droga, isso é droga, sim. É uma droga sintética. Pode ser sintética, pode ser de nylon, pode ser de linho. Mas eu não posso deixar de falar uma coisa que acontece. A mulher curte mais que o homem. Porque o homem, ele não precisa disso para ficar exacerbado pela festa. A mulher precisa. Mas só para fazer o contraponto, né? Porque eu confesso que talvez nesses espaços que vocês frequentem, eu confesso que eu seleciono muito bem os locais que frequento. Dificilmente eu vejo uma mulher se passando, em algum momento saindo carregada, porque isso também depende muito dos ambientes que a pessoa frequenta e que ela se expõe. Dependendo disso, a mulher procura uma casa noturna onde ela possa ter essa liberdade, fazer esse exagero. Eu confesso, talvez pela minha personalidade, pela minha até a escolha, eu confesso que... educação também, né? E só pra gente falar uma coisa muito legal ainda sobre esse assunto, apesar da infeliz morte, porque morre um ícone da moda, um homem que definitivamente ele definiu o que é elegância para as mulheres, né? A gente fala que ele fala uma mulher podemos usar jeans e uma camisa branca, se ela é elegante, ela ficará bem de qualquer forma. E uma mulher, às vezes, que não tem a mesma personalidade, pode usar as grifes mais caras do mundo e parecer ainda uma mulher já é elegante. o legado dele. Mas só pra gente trazer que a Virgínia, então, é a sua sua mão direita, né? Ela vai ser então a sucessora na Chanel, e é a primeira vez na Chanel, depois da própria Coco Chanel, que uma mulher assume então a linha de alta costura. Então, parabéns, sucesso a ela, porque ela vai precisar cumprir aí uma responsabilidade enorme, porque Roberta vai, depois o Gustavo Vitorino. Eu só gostaria de deixar o registro que o Lagerfeld realmente é um nome internacionalmente conhecido. Ele trabalha com a ideia alta costura no mundo inteiro, a vida inteira. Ela serviu para trazer justamente desejo, e esse desejo gerar uma cadeia fantástica econômica. A moda, por exemplo, é um setor que emprega muitas pessoas que às vezes não têm uma escolaridade, não tem um preparo. Às vezes a saída daquela mulher que está se vendo numa situação extremamente delicada no interior do Brasil ou no interior da Europa, da África, não importa onde. Então, o poder da moda, a economia que a moda gera é fundamental. E o Lagerfeld é um alemão que ele já trabalhou mais de 70 anos na moda. Ele tem sim um trabalho mais para um setor. Ele fez luxo do luxo, que é a Chanel, essa alta costura, que serve realmente só para criar desejos. Existem 75 mulheres no mundo hoje que podem comprar alta costura apenas. Já aviso, né? Que não sou eu. E ele fez um trabalho com cadeias mais populares, onde ele assinou algumas coleções em alguns anos atrás. Ele teve um trabalho, e nesse sentido todo mundo o conhece pela Chanel. Quem gosta de moda, eu sugiro que dê uma pesquisada no trabalho do Lagerfeld na Fendi, que foi belíssimo. Ele era um homem muito letrado. Antes da Chanel, ele estava na Fendi. Sim, ele continuou na Fendi. A história não é assim. Deixa a Roberta falar, porque era o que eu ia falar. E eu acho importante também chamar a atenção que eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente há uns 8 anos atrás, ou 10 anos atrás, e me chamou muito a atenção que ele era muito voltado para livros.
e ele fazia o inverso. Ele dizia que ele não gostava de procurar inspirações nas redes sociais ou nas ruas. Ele procurava na história da arte. Ele frequentava muito museu e era ali que ele buscava inspiração para fazer algo que é por isso que ele foi genial. Ele entendeu o espírito e a alma da Chanel e ele respeitou isso dentro da grife. Gustavo Torino, fale. Na verdade é o seguinte, nos últimos anos o Karl Lagerfeld tinha deixado de lado a Chanel. A Chanel, como ele falou, ele deu uma entrevista para Paris Match há uns 5 anos atrás e disse, olha, a Chanel anda sozinho. Eu dou a filosofia e os criadores fazem o desenho. Dou uma olhada, enfim, o xodó dele era a Fendi. Que é, na minha opinião, a marca mais charmosa do planeta. Ai, que bom que tu gosta também. A Fendi, ela tem acessórios para homens e para mulheres. Mas ela é voltada exclusivamente ao menos que fica mais. Gustavo, o menos é mais em tudo. Os relógios da Fendi são relógios discretos, são relógios finos, como eu gosto. Sapatos são eu nunca pude comprar um relógio Fendi que custa um caminhão de dinheiro. Mas se alguém quiser fazer a doação... e se junto com esse relógio vier uma bolsa, eu também estou aceitando. Eu discordo totalmente disso. Eu discordo totalmente disso, que para mim moda, grife... Eu ouvi o senhor disse, deu a sua opinião, eu estou dando a minha opinião. Por favor. Eu não estou pedindo para o senhor concordar, eu estou pedindo para o senhor ouvir, faz favor. Professor. A Fendi é uma marca, como o próprio Karl Lagerfeld disse, ele se dedicava nos últimos tempos à Fendi porque ele entende que na moda menos também é mais. A grande inspiração dele era aquela atriz, me fugiu o nome, uma magrinha, morena. Falta o Marne nessa hora. Coco, ela também chama Coco, não é? Falta o Marne aqui para lembrar agora. Mas enfim, Audrey Hepburn. E depois ela foi substituída pela personagem, aquela que fez o Cisne Negro, que é parecidíssima também nas suas feições. Ele disse, a Audrey Hepburn era um exemplo de menos que é mais. Tanto é que ela tem aquela foto que é imortalizada, o famoso pretinho básico com um coquinho e um colarzinho sutil. Pérolas. Então, assim, ele deu à Fendi essa filosofia. E, na minha opinião, com todo o respeito que me merece, acho o Valentino espetacular. Tem trajes maravilhosos. Mas ele é muito dramático, sempre ocupando espaço. A Fendi na minha opinião, a marca que o Karl Lagerfeld provou. As outras marcas, claro que eu vou usar a palavra, as outras marcas, queiram ou não, elas massificaram. Sim, porque tu pode não ter gosto algum, tu pode não ter a menor noção, inclusive, que tu compra um Gucci, que tu compra uma Dolce Gabbana e compra Dior, enfim. Agora, a Fendi não. Raramente tu encontra alguém que tem alguma coisa ela é menos mais. Eu conheci a loja matriz da Fendi em Milão, que é da Piaggio. A loja é maravilhosa. Deixaram entrar? É meio quarteirão. Quase que me cobrem. Porque um lugar desse, sabe, né? Nós temos um amigo que uma vez entrou para comprar bolsa para filha, foi um horror. Eles recebem você na porta com uma taça de champanhe. Mas eu tive a oportunidade de conhecer a loja, eu gostaria de conhecer o brasileiro só tá olhando. Chicão, o que tu discorda? Eu acho isso aí uma balaca que não leva a nada. Isso é que nem dizer, carro para mim é Lamborghini, é Bugatti. Isso é uma minoria. Grife é aquilo que tu dá acesso para as pessoas. Hoje as pessoas podem comprar um Tommy Hilfiger, pode comprar um relógio Invicta. Esses Fendi não existe. Você vai numa festa legal hoje em Porto Alegre com 3 mil pessoas, que nem tive sábado, eu duvido que alguém tenha uma roupa Fendi ou uma roupa Chanel. Então, para que isso? Para uma minoria, caro, para dizer que é caro. Então é caro, então compra, então. Isso aí Mas tem muita gente engraçado, tu faz discurso aqui pela Ferrari e tem 5 Ferraris em Porto Alegre. Mas a Ferrari eu não tenho... mas a Ferrari é maravilhosa. Vamos brigar, deixa o Rush falar. É popular a Ferrari.
Deixa eu Mas ofende tudo isso. Tá, querido, ok, eu também Dona acho Magda, que eu não posso comprar. Eu também acho que eu não posso comprar. Eu tava aqui quieto e a dona Carla ficou indicando comigo. A dona Carla ficou indicando, querendo que eu respondesse pra dona... Não, vou fazer queixa pra dona Magda. A dona Carla ficou indicando, querendo que eu respondesse. Queria que eu respondesse pra dona Ana, dizendo que a dona Ana me deu nos dedos. O que a dona Ana me deu nos dedos? Te deu nos dedos. Que a dona Ana me deu nos dedos. Eu quero dizer o seguinte... E ele se ofendeu, Se mordeu. Tu indicou comigo que tô quieto aqui. Já sei. Eu quero dizer o seguinte, é que o que nós estávamos falando são festas que começam, que o Chicão foi sábado, que tem 3, 4 mil pessoas que vai a nossa sociedade sincera. Tu não vai, meus parabéns pelo teu bom gosto, porque eu não gosto dessas festas também. Mas a sociedade... Bom, mas então os outros rapazes estão frequentando lugares assim... Mas esses são lugares que tu briga para conseguir ingresso, que tu consegue o quarto ou quinto lote, tu pagas caro para chegar nessas festas. Nós estamos falando desse tipo de festa. Agora, eventos que se organizam, como tu faz, tu que tem bom gosto, meus parabéns. Eu não senti que confrontou, dona Carla, que a ideia dela confrontou com a minha. É que essas ditas festas particulares é tudo de mandrake. Queria acompanhar a Ana não existe isso. Eu quero falar de coisas... Vamos pra Tu que queria... Chegou. Eu quero falar de algo inédito, algo único, que são os trabalhos em altura. Trabalhos em altura é com a VertService. Ela é especializada em limpezas, pinturas e reparos e tem um sistema de acesso por cordas, sendo hoje, sem dúvida alguma, o mais seguro, rápido e econômico. Portanto, a manutenção de fachadas é com a VertService. Profissionalismo e segurança sem pagar mais. Faça o orçamento, pode ser para sua residência, para o seu condomínio, para a sua empresa ou para a sua indústria. Mas tenha em mente que trabalhos em altura é com a VertService. Outras informações, www.vertservice.com.br. Doutora Roberta. Pois é, Magda, nós vamos falar hoje sobre empreendedorismo pelo seguinte, existe um estudo que fez uma avaliação das 15 maiores marcas globais e como elas se comportaram de 2010 a 2018. É fantástico esse trabalho e eu vou trazer alguns dados para os senhores que são o seguinte. Em 2010, Coca-Cola era a marca mais importante do mundo, mais valorizada do mundo, segundo a IBM e terceira a Microsoft. Em 2018, Apple, Google e Amazon, desse mesmo primeiro, segundo e terceiro. Em 2010, Amazon e Apple nem apareciam nesse ranking das 15 mais importantes. E o que a gente percebe nessa brincadeira toda? O que aconteceu nesses últimos 10 anos que fez com que marcas evaporassem e outras estivessem assim tão conhecidas e tão valorizadas? É justamente aquilo que eu vou chamar a atenção e peço licença para trazer, que é a teoria de Darwin, que nada mais é do que diz o seguinte: não são as espécies mais fortes, nem as mais inteligentes que sobrevivem, são as que melhor se adaptam às mudanças. Então, o empreendedorismo moderno é aquele onde o empreendedor está atento às mudanças da realidade. É um empreendedor que se posiciona e que se coloca questionando a realidade, aceita críticas, presta atenção no que o consumidor quer, o que está acontecendo com as novas tecnologias, o que está faltando para se posicionar. E, ao mesmo tempo, algo que é tão importante todos os dias aqui na bancada, o que a gente está trazendo, infelizmente, aos senhores? Uma série de crises éticas, morais. O empreendedor, ele é muito emoção. Ele realmente tem aquela visão de longo alcance e às vezes à frente da maioria das pessoas. Se ele colocar essa visão, esse ímpeto, essa emoção, baseado também em bons valores, no bom da sociedade, pensando no todo, o sonho desse empreendedor vai trazer a felicidade de muita gente. E é isso que a gente acredita que nos próximos anos, nas próximas décadas, é o que vai valer. Então, fica aí uma inspiração para todos nós. Fica a dica. Olha aqui, ó, o senhor André Giscoff diz o seguinte: boa noite, a melhor bancada do melhor programa de televisão brasileira. Li no site Terra que os ministros condenam o projeto anticrime de Moro. Minha conclusão: Moro, você está certo, vá em frente. Porque se eles rejeitam, é porque é isso mesmo. O Jorge Leffer, sempre bombástico nos seus comentários, diz o seguinte, que no final do governo passado, Schirmer
César Schirmer, absurdamente titular da Secretaria de Segurança Pública, fez aprovar na Assembleia a retirada da Constituição Estadual a obrigação dessa guarda estadual fazer a guarda externa de presídios no Estado. Abriram a porteira, pois dentro das cadeias eles faturam diárias gordas. Ele, acho que não deixa de ter um pouco de razão. Essa crise no sistema prisional, nós temos um déficit de 4.500 agentes, né? Tem um concurso que agora aprovou 1.800. Mas não tem como ainda falta empregar? dar posse para 700, mas não tem como empregar. Então, concurso tem 700 esperando nomeação, né? E o que é pior, o lesa pátria, é que aí para compensar tu tem que tirar brigadiano da rua e botar em presídio. Quer dizer, é um desajuste total. Insisto, é uma crise que nós precisamos solucionar. Agora eu quero mandar um beijo bem especial para o Paulo e para a Elaine Corso de Porto Alegre. Eu também leio aqui algumas mensagens de WhatsApp que eu recebi. Concordo com o senhor Vitorino, enquanto não chegar no judiciário, nada será feito, diz a Régia Porto de Porto Alegre. A Marisa de Pelotas diz que pensa exatamente como o Vitorino também. Um beijo especial para a Anne. E para o Carlos de Nova Santa Rita. E aqui a Jane de Porto Alegre diz que o Bebiano perdeu a oportunidade de ficar calado, saiu atirando, e o Bolsonaro, quanto mais bate nele, mais ele cresce, diz a Jane de Porto Alegre. Posso mandar meus abraços também, dona? Por favor, eu vou mandar os meus também. Seu Edson Luiz Viana, da Comunicação Social dos Bombeiros. Tô de bem com os bombeiros. Tô grandão, né? Tô grandão com os bombeiros, dona Laura. Vou ficar tua amiga. Seu Renato Matos Vitória e a sua esposa, que nos assistem sempre, amigo comum, Vitorino, nosso querido amigo. E hoje fui ao fórum, dona Amanda, e nós fazemos sucesso nos advogados, lá no mundo jurídico nós somos vistos. E o doutor André Maia me parou, disse: minha sogra, nós assistimos, todo mundo, um abraço para ela, dona Marilete Matos. Esse abraço é do fundo do coração. Ainda também os abraços aqui dos nossos telespectadores através do nosso Facebook, né? Porque você nos encontra em todas as redes sociais. Inês Richer, um abraço para ti, também para Vera Eni de Souza, para Terezinha Maria da Rosa, e o pessoal que está discordando bastante, dizendo que essas festas, que a mulherada taca, que se passa, mas eu confesso, eu tenho que falar da minha realidade, dos ambientes que eu frequento. Verdade, então, um abraço para todos aí e agradeço demais. Eu quero ir nas festas da dona Ana agora. Eu acho. Talvez vou mudar de festa, goste, né? Vou mudar de festa. Aliás, sexta-feira, na realidade, sábado já lhe convido. Força Bruta, uma apresentação argentina sensacional. Está há anos aí fazendo muito sucesso, um espetáculo que acontece, na realidade, em vez de você assistir a peça, né, num palco, ela é sobre você, né? Então tu acaba assistindo de cima, né? Tu acaba estando embaixo e o palco está em cima. Então os dançarinos fazem toda uma performance na água, com vento. Então, Chicão, força bruta para quem tiver a oportunidade. Realmente eu e a dona Ana não estamos indo nas mesmas festas. Eu vou pra festa Bang Bang. Agora concluí que eu e a dona Ana não estamos indo nas mesmas festas. Bang Bang. Mas me convida então para o senhor mudar pois não, vou adentrar nesse novo mundo, dona Ana. Gustavo Vitorino, teu comentário. Eu hoje estava ouvindo atentamente. Meu irmão disse que tá indo no bingo, por isso que entrou. Legal. Esse não. Desculpa, os legais não. Eu estava ouvindo hoje atentamente as gravações que o seu Bebiano tornou público, que foi parar na revista Veja. Claro que foi ele que deu, né? Porque o Bolsonaro não ia mandar as gravações, foi o Bebiano que mandou. Cheguei à conclusão que eu vou tentar comprar uma urna dessa para mim todo dia, quando acordar, marcar o 17 de novo. Quero marcar todo dia o 17 de novo. Porque o presidente disse em alto e bom som: não me envolve nessa encrenca que você se meteu lá de coisa. Isso não vai estourar no meu colo. O presidente deixou bem claro: não vai estourar no meu colo. Quem ouviu as gravações viu que o presidente agiu como o presidente da República. E mais, não quis se envolver em encrenca. O seu Bebiano quis jogar sujo, quis certamente nas gravações que mandou, porque era conversa de WhatsApp, não era conversa tete a tete. Era WhatsApp, aquelas mensagens que você grava o WhatsApp e manda. Pois ele mandou a voz do presidente para a revista Veja. Não mandou as suas falas. Mas apareceu as falas dele também. As duas falas? As duas falas. Sim, em duas. Uhum. Mas ele mandou muitas gravações. Algumas delas, que foi aquela o seu Bebiano, notadamente, queria que o presidente o ajudasse. Do tipo, me tira dessa encrenca. E o presidente disse: não,
a Polícia Federal, em alto e bom som, a Polícia Federal vai investigar. Eu já determinei que o Sérgio Moro mande a Polícia Federal investigar isso. E quem errou que pague. Ele disse para o primeiro áudio se refere à questão do Bebiano ter convidado uma pessoa de dentro da Rede Globo para estar dentro do Congresso, né, dentro do governo, não do governo, mas para frequentar, e ele disse, não, eu não quero essa pessoa, eu vou me incomodar com as outras emissoras e tudo mais, eu não quero essa pessoa dentro do Congresso. Tá entendido, Bebiano? Depois, ele se refere a uma viagem à Amazônia, que seria feita, uma pauta com o ministro do Meio Ambiente, mais a Damares. Ele disse assim, não, essa viagem não vai acontecer, sabe por quê? Porque a gente não tem dinheiro para nada agora. A gente primeiro precisa aprovar projeto e tudo mais para ter o dinheiro, porque senão vocês vão até lá, vocês vão prometer uma coisa que eu não tenho dinheiro para fazer, eu não quero isso, eu não quero as pessoas não querem iludir as pessoas. Exatamente, eu gostei da postura dele. Acho que o único erro, essas foram as primeiras conversas, então essas 3 conversas que o presidente teve com o Bebiano realmente aconteceram, viu o WhatsApp, não foi uma conversa, não pegaram o telefone, não falaram e não se referiram nada à questão dos laranjas. E eu acredito, Gustavo, que o Bebiano estava se referindo a essa, não, mas tá tudo resolvido, já falei 3 vezes com o presidente, dando a entender que ele já tinha falado sobre a questão dos laranjas. Exatamente. E aí veio a questão dos, exatamente essa, não vai colocar no meu colo essa história, era outro, daí mudou, não vai colocar no meu colo, não vem com essa. E aí eu também tenho um áudio que parece ridículo, o Bebiano tipo pedindo desculpa, se ajoelhando. Tudo ele pede desculpa, assim, o senhor é que sabe, se fazendo de humilde. Se fazendo de humilde e tudo mais. Acredito que, continuo com a minha opinião, que o único erro nessa condução toda foi a questão do Twitter do filho e depois o retweet. Isso aí poderia ter acabado de uma outra forma, essa questão poderia ser contornada de uma outra forma, mas eu gostei do que o presidente falou nos áudios. Presidente, o senhor agiu muito bem, o senhor se livrou desse Bebiano, porque com a divulgação dessas gravações ele mostrou exatamente o que ele é. Não conseguiu se fazer de vítima. Porque é isso que ele queria. Ele quis fazer de vítima, sair por cima, fogo amigo, aquela coisa. Gustavo, e ele estava armando uma cama de gato pro Bolsonaro. E o principal, o que a gente percebia durante as eleições? Que realmente algumas empresas de telecomunicações, elas estavam bastante arredias e fazendo uma campanha claramente contra determinados candidatos. O que causava um espanto, por quê? Porque não pode se posicionar. Tem que trazer notícia. É o telespectador que tem que escolher o que vai votar ou não. Então, agora, Roberta. E o que é interessante? Que no lugar dele não entrou um novo político. Entrou uma pessoa que tem condições de tratar esse assunto com as emissoras de uma forma mais equilibrada. O que tu ia dizer, Russo? Não, eu só queria dizer que em relação a isso, primeiro, de lamentar, a gente ouviu o áudio, o nível de alguém que era ministro de Estado. Exatamente. Né? O nível de ele se retirar, a forma de humilhação, de subserviência, se dirigir assim. Ninguém é assim, portanto, ele tinha um outro plano embaixo. Exatamente. É de se lamentar. E todas as outras questões que vocês disseram corretas, a única coisa que a gente precisa reconhecer é que quando o Bebiano disse que tinha falado com o presidente, ele tinha falado com o presidente. Mas só que ele deu a entender que era o assunto dele. Aí tem uma mensagem pro Chicão que eu adorei. Chicão, primeiro, ele começa falando lá no início do programa que concorda em parte com o Chicão. E agora, depois, quando tu falasse das crianças e tudo, ele disse assim, agora nada a ver tu desdenhar de filho. Filhos são as melhores construções que fazemos na vida, se observarmos bem. Aliás, tu deverias deixar uma dinastia viva, cara. Um barãozinho. Escolher um homem massa, fazer do guri um cupincha. E daí continua. Que bonitinho. É uma brincadeira, uma coisa querida. Ele acha que tu tem que dar continuidade, entendeu? Acho muito legal isso. Imagina o Chicãozinho. Meu Deus. Realmente, a minha família a experiência que ele tem com o Chiquinho não é boa, né? Tu fica adotando depois os filhinhos assim que não dá. Mas deixa eu contar uma coisa pra vocês que foi sensacional o que aconteceu. No programa de ontem, nós falamos sobre diversas coisas, anunciamos lá óculos, anunciamos travesseiros e tal. Pois nesse dia, nessa terça-feira, esteve lá na loja dos óculos, né, lá de onde são os meus óculos, os óculos que são falados aqui, o senhor Beto Borges, que é de Imbé, a praia de Imbé.
Aí ele chegou lá, colocou um óculos, olhou, se achou maravilhoso, barará, barará. Aí ele disse, é esse que eu vou levar. E a palavra, como é que é a palavra? A palavra, a senha é ministro. Errou a loja. E o produto. E aí o dono da loja teve um ataque de riso e disse assim, só que este não é aqui, é lá na loja. Mas de qualquer maneira eu vou dar um desconto pro senhor. Sensacional. Ele merece. Olha, seu Beto Borges. Se é alguém que merece. O senhor foi sensacional. Se essa moda pega, tu já viu. Conseguiu o desconto. Conseguiu o desconto, bem faceirinho. É que nós brincávamos ontem, né? Porque o pessoal não sabia a senha, e daí a gente acabou falando e bateu tanto na senha do ministro que o pessoal se confundiu. Você falar, eu adorei o óculos, o senha maravilhoso, vou levar. E a senha é ministro. Ainda falou com segurança. Segurança, é ministro. Foi muito bom. Vitorino, dissesse que tem um assunto importante. A Ford fez um anúncio hoje que assustou muita gente. A Ford decidiu desativar sua linha de caminhões no Brasil, bem como a linha de truques pesados. Mais precisamente, as caminhonetes pesadas, F350 e F400. Decidiu também tirar de linha o Fiesta, um dos carros de maior sucesso da Ford de todos os tempos no Brasil. O que aconteceu com a Ford? A Ford, quando montou a fábrica em Camaçari, na Bahia, ela estava usando aquela plataforma para lançar carros modernos, novidades, mas acabou ficando na cabeceira da pista. Ou seja, lançou o carro, era a promessa de muitas novidades, trouxe alguns carros interessantes, como, por exemplo, trouxe o top de linha da Ford, fugiu o nome agora, aquele grandão? O Fusion híbrido, e prometia decolar, mas parece que parou na cabeceira da pista, não reformou. O Focus se mantém a mesma coisa, o carro está tomando banho de loja. O Fiesta, que sempre vendeu bem, sempre foi um dos carros fortes ao lado do EcoSport da Ford, sempre foi um carro que vendeu bem. Surpreendentemente, ela anuncia a desativação. Então, a sensação que se tem é que a Ford está contra a parede, não sabe o que fazer com o Brasil. O anúncio veio dos Estados Unidos e, a exemplo da GM, a Ford está sofrendo o mesmo problema. Parece que a gestão americana encontra muita dificuldade de entender um mundo onde os asiáticos estão atropelando. Os carros chineses, coreanos e japoneses estão tomando conta do mundo. Quando você quer grife, você procura carros europeus, alguns deles renomados, outros inacessíveis, alguns populares, mas a bem da verdade é que os carros europeus cada vez marcam-se, assumem a personalidade de carros premium, Mercedes, BMW e outros veículos top de linha. Existem as linhas populares dos carros franceses, que também fazem relativo sucesso no Brasil, mas não conseguem números significativos. A Ford acusou o golpe, desativa essas unidades, especialmente a unidade lá do ABC Paulista, que vai desempregar milhares de pessoas, mas ela diz que é uma reformulação necessária para continuar operando no Brasil. Aí você pensa assim, o mundo se acabou. Não acabou. A Ford desativou a linha de caminhões e a Volvo, em contrapartida, anuncia investimentos de 250 milhões na sua nova linha de caminhões, que será implantada na fábrica na Grande Curitiba, mais precisamente em São José dos Pinhais. Se vocês me permitem, eu vou ali fora me matar um pouquinho e já volto, tá? Por quê? Porque eu tenho um Ford. O meu carro, que valia 2, deve estar valendo menos 0. Mas a Ford não vai sair do Brasil. E aí? Não vai mais fabricar o carro? Agora, vocês me dão, eu vou ali, me mato um pouquinho e já volto. Faço assim e já volto. Não, fica aqui. Até porque o Fiesta é um grande carro. É maravilhoso. Era o carro-chefe ao lado da EcoSport. Só que a EcoSport, a Ford não mudou. A Ford foi dando banho de loja, banho de loja, banho de loja. E o Fiesta também, ela foi dando banho de loja, banho de loja, banho de loja. Faltou aquela coisa que os asiáticos sabem fazer, que é mudar o carro completamente a cada 4, 5 anos. Gustavo, hoje também no Reino Unido, a Honda anunciou que vai fechar as portas e dentro de 5 anos ela se retira do Reino Unido. Muitos dizem que é em razão da saída do Reino Unido da União Europeia.
Mas, segundo os japoneses, não. É exatamente sobre... Eles estão... Realmente, o mercado dos automóveis estão passando por uma revolução. É um novo século, é um novo milênio, é uma nova estrutura de vida que está se tornando... Mas não acreditam no que os japoneses disseram, não. Eles estão saindo da Inglaterra porque se ficar confirmado o Brexit, a Honda, que fabrica os carros na Inglaterra, vai ter que pagar imposto para vender seus carros na Europa. Então, a primeira ideia que se tem é que os carros estão indo para a República Tcheca. A montadora Honda está indo para a República Tcheca. Alternativamente, ela vai tentar... achar um esqueminha. Um outro país, mas a Honda quer ir para um país da antiga cortina de ferro. Primeiro, por causa da carga tributária. E segundo, porque se tiver na comunidade europeia, não paga imposto, amigo. Pois é. Não paga imposto. E o problema que a Honda tem é o seguinte, a mão de obra na Inglaterra é cara, o carro fabricado na Inglaterra é caro, mas não pagava imposto. Se sair, tiver que pagar imposto, a Honda perde competitividade na Europa. É uma mudança estratégica. Olha aqui, ó, vamos voltar ao assunto das amiguinhas que saem à noite. A Joyce de Canoas diz assim: Chicão sabe tudo da noite. Eu e minhas amigas saímos à noite só para beber e curtir. Tá? Em compensação, vamos falar agora de uma outra coisa completamente diferente. O senhor Breno Galo pergunta se você não participa mais da Rádio Grenal, porque ele diz que tem 2 dias que ele acompanha e tu não está no programa. Talvez eles não estejam no teu horário, não sei como é que é isso. Eu participo diariamente no programa de maior sucesso da Rádio Grenal, acho que ele está ouvindo outra rádio, que é o Grenal Futebol Clube. O Grenal Futebol Clube das 6 às 10 da noite, ele se tornou o número 1. Quando eu estava no Dupla em Debate, eu era o número 1. Aí eu migrei para o Grenal Futebol Clube, criei uma nova faceta de futebol, onde envolve muitas coisas que não existiam nos outros programas, com uma irreverência transcendental, um lance muito fashion, legal. Igual que o reiki tântrico. A linguagem das pessoas e com um extraordinário conhecimento futebolístico, inclusive com um mini quadro chamado Você Sabia, no qual eu desafio qualquer jornalista do Rio Grande do Sul para fazer uma sabatina comigo, eu vou ganhar. Então o Grenal Futebol Clube, top de linha, espero ver você. Vocês são show, diz o Emilson Almeida, mas cadê o senhor Mário Barcelos? Estava com uma mulher de Ribeira, mas... Mentira, está desfrutando de merecidíssimas férias e segunda-feira estará conosco. Doutor Ruschel, o seu... Eu quero, então, senhores, parem agora. Conta. Senhores que estavam entupindo as minhas redes sociais aqui, pedindo que eu falasse a minha manchete, que ficou para o tarde da hora. Não é tarde da hora, nós temos um programa que começa às 19h15 e termina só Deus sabe quando. E é o mesmo programa, então você pode entrar na parte do só Deus sabe quando e pode não entrar na primeira parte também. Estou solidarizando com aqueles que me apreciam, dona. Mas isso, sabe que isso é golpe que a gente faz, né? E como tu és a pessoa que eles mais esperam, a gente segura a audiência, cara. Essa é uma boa estratégia. Só tinha que ter combinado que os russos não me avisaram da estratégia. Mas vamos falar sério. Na verdade, se terça-feira foi super importante que entrou o projeto do Moro, esta quarta-feira será mais ainda, porque o Bolsonaro vai pessoalmente ao Congresso levar a PEC da Previdência. Ele vai fazer a apresentação. E eu começo com a declaração do Mourão, porque ela me oportunizou uma matemática aqui que eu achei inteligente, que eu fui confirmar. O Mourão iniciou o dia dizendo assim: precisamos de mais 60, 70 votos. E eu não entendi o que ele queria dizer, né? Bem, o número mágico, isso eu venho dizendo desde segunda-feira, o número mágico a ser perseguido chama-se, o número é 308 votos em 513 possíveis. O Mourão calcula que haja já 250 votos. E aí ele se fez o sentido inverso. Se tem 513 e a oposição tem 150, né? Sobram 363 para 308. Então tu ainda tem um universo de jogar. Então esta é a matemática que o governo está trabalhando. Eu volto a dizer, com alguma dificuldade, porque não tem ainda, como é a primeira, nós não temos eleições, nós não temos amostragem, nós não sabemos ainda a base. Então se está trabalhando a base
por partido, mas ainda não tem a confiabilidade das pessoas. Então o Mourão apresenta essa, o Bolsonaro faz a estratégia de ir pessoalmente trazer ao Congresso e vamos aguardar, porque o processo na Magda passa em rede nacional amanhã. Exatamente. O processo passa por 5 sessões da comissão, depois vai para 11 sessões da comissão especial, né? Este é o trâmite normal e terá que ter 2 aprovações em cada casa, 2 na Câmara e 2 no Senado. Sim, então, se surgir qualquer embaraço no meio disso, tu ganhou a primeira não significa, é bola no centro. Quando começa a segunda, tu tem que ganhar também, porque senão cai a PEC. Por falar em bola, Ana, tu tens uma notícia para nós, né? Uma notícia que não agradou muitas pessoas, viu? Porque a Marta, na data do seu aniversário, ela se comunicou através das redes sociais. Quem é a Marta? Apenas a rainha do futebol, superou ninguém menos que o Rei Pelé nas suas marcações aí, é a líder absoluta em todos os rankings, seja de passes, de gols, com a camisa da seleção brasileira, mas ela então está tirando um ano sabático. Na sua colocação nas redes sociais, a nossa produção separou a imagem, ela fala que neste ano então se dedicará mais à família, mas lembrando que é um ano importantíssimo, ano de Copa do Mundo Feminina que acontecerá na França e fica a dúvida se Marta poderá ou não reforçar o elenco. É a principal jogadora mais aguardada até para desenvolver. Diz que ela vai. Então é que ficou meio dúbia, porque ela disse não isso. Dizendo, vamos colocar assim, porque ela falou que vai ser um tempo, porque ela vai se dedicar para a família, mas não disse que abandonará o futebol, que sairá das quadras, mas que de fato pode então tirar mais tempo para curtir com seus entes queridos. Então fica o nosso aguardo, tomara que ela então faça parte dessa seleção importantíssima. E me senti indicada, viu, dona Magda? Por quê? O Chicão falou que tem então o programa mais ouvido da Rádio Grenal, Grenal Futebol Clube, mas agora também o Dupla em Debate, que é o programa que eu faço parte, né, com toda a bancada, o próprio Chicão já participou do programa, agora também estamos disponíveis no YouTube. Então você vai lá do meio-dia às 2 horas, você se inscreve no nosso canal e também pode, ao contrário de acompanhar apenas no Facebook, também não passar naquela fase de deixar e-mail ou senha, você vai lá, acessa no YouTube, 100% grátis, 100% tranquilo, não precisa fazer cadastro nenhum e acompanha todo o programa com a discussão mais raiz do futebol. O Chico já fica mais com a parte fashion, a parte mais, né, do futebol europeu, a gente fala mais de Dupla Grenal, então acompanhe no FM 95.9 do meio-dia às 2 horas do Dupla em Debate. Dona Magda, passa depois ele no caixa para pagar o merchan. Dona Magda, sempre que eu vejo um atleta precipitar o fim da sua carreira, eu sempre trabalho com a hipótese do arrependimento. Nós estamos vivendo uma semana onde circulam notícias sobre o Adriano Imperador. O Adriano Imperador, para que se tenha notícias, chegou a ter renda de 3 milhões, 3, 4 milhões por mês, quando tinha contratos, né, com clubes e contrato com patrocinadores. E agora as informações que chegam são das mais dolorosas, que ele já vendeu sua mansão na Itália, que ele está vendendo seu barco, ele está se desfazendo do patrimônio, e ele é muito cedo, ele é muito jovem, ele largou o futebol muito cedo, quando ele teria mais 3 ou 4 anos de estrelato ou salários nessa fase, ele largou, e ele tem imóveis, por exemplo, só um imóvel lá se especula que a manutenção do imóvel só de impostos custa 30 mil reais. Então, tu não tendo mais renda para alimentar a manutenção disso aí, a manutenção de um barco, eu não sabia, 65 mil reais, um barco entre guardar a manutenção. Mas tu tem que ter onde guardar, tu tem que ter o cara que faça manutenção. Sabe quanto é que custa o combustível para tu botar num barco, uma lancha para tu passear? Tu não tem noção. E deixar num clube aí uma grana. Tu anda pouco lá. Então, o que está acontecendo com ele? O que está acontecendo com ele? Ele parou de entrar, só para concluir então, parou de entrar dinheiro e ele continua vivendo nababescamente e parece que continua completamente desorientado. Então, ele entrou já na fase da venda do patrimônio. São patrimônios, ele vendeu um imóvel agora de 6 milhões de reais. Lógico, são valores babilônicos, mas na proporção com que ele gasta, vai logo. Se ele continua gastando, o dinheiro acaba, né? A não ser os lá de cima, o pessoal de Brasília, de coisas, esse não termina nunca. Ele só engorda. Olha aqui, ó. Eu tenho uma série que não é uma série nova, tá? Eu que descobri agora. Eu escutei muito falar sobre essa série no Manhattan Connection e já tinha vontade de assistir. Outras pessoas também falaram que assistiram. É This Is Us.
É maravilhosa. Viciei no final de semana, assisti 5 capítulos seguidos. A pessoa tem que ter tempo, né? Pra viciar em série. Eu sei. Eu viciei no do Versátil, da morte do Versátil, é sensacional. Assim, não dá pra acreditar que um roteiro que fale sobre a vida da gente, simples, cotidiana, as relações humanas, nos prenda tanto, Chicão. Porque assim, ó, é a relação de pai pra filho, é a relação entre irmãos, é a relação da família, é uma situação que vai e volta e a gente que acontece com qualquer de nós. Ou seja, é um espelho. É um espelho. Tu tá assistindo aquilo, mas tu tá te enxergando. Bolso espacial, nada? Nada. E tu a vida com o tempo também, a vida como ela é. E assim, ó, todos os episódios eu chorei. Eu sou meio fraca, tá? Não, mas assim, eu fiquei inchada de tanto chorar, não foi pouco. Então eu vou dar uma Isso dica. Que eu tenho meu pai, porque assim, as pessoas que já perderam pais, tem pai, tem mãe, tem irmãos, e tudo mais, mas mesmo assim toca. E eu acho que num momento como nós vivemos, que a gente tá muito material, que a gente tá muito WhatsApp, não sei o que, a vida tá sendo levada dessa forma, parar na frente da televisão e conseguir se humanizar e entender que a vida é assim e que ela passa e que daqui a pouco a gente repete o nome, por favor. This is us. Tá. This is us. Eu tô todo dia no WhatsApp. Exatamente, tu deveria assistir, ia mudar de ideia, ia ter um filhinho, ia formar a tua família e tudo mais, Chicão. Dona Magda, mas vale a pena. O telespectador me perguntou que relógio eu estou usando nessa mão aqui. Eu estou usando um relógio que a cara é capaz de saber de onde é que vem esse relógio. É uma grife brasileira que foi lançada há pouco tempo, porque é de um surfista que é o melhor surfista do mundo de ondas grandes, Carlos Burlet. Ah, sim. Ele lançou um relógio. Ele também usa, ele pega o jet ski pra exatamente. Buscar ele é o único cara que desafia as ondas de Nazaré, que é as ondas maiores do mundo, que é em Portugal. Então, isso é bacana. O Brasil, num esporte literalmente de australiano e havaiano, lança uma grife ainda de relógio de um surfista, sabe? Eu acho isso muito legal. O Chicão tá se gostando do surf. E nem é vendido. Eu fui surfista, sou cara surfista calhorda. Eu tinha uma Paraty, inclusive o Carlos Gervásio inspirou. Era a eu botava uma prancha em cima, aquela boa pinta pra caramba, loirão. Uma Paraty que saía cabelo comprido. Ganhava as gatas só nessa história aí. Cabelo comprido. Mas nunca entrou no mar com a prancha. Não entrava com a prancha. Só ficava na beira ali. Ficava lá no Bambituba, perto do Alemão. Conta pra mim de verdade, só eu e tu, ninguém tá ouvindo. Era prancha mesmo ou era uma planonga? Não era uma prancha, era prancha. Era prancha mesmo ou era uma planonga? Era prancha que eu colocava no rec e usava uma bermuda bem suel, assim, floreada, bronzeado do sol e sempre de óculos brancos. Verdes, lindos. Isso aí. Então ficava ali, bom partido, bababá. E sempre dava uma gata, não vai entrar no mar? Não, tô cansado. O mar não tá legal. Ficou muito ontem. O mar tá com muita marola, posso pegar uma barca. Mais as marolas tuas, né? Eu ficava lá no Alemão Ney. Lá no Alemão. Já que nós estamos no momento abobrinha, eu quero recomendar... Tem abobrinha que eu falo. Agora, o que ele importância. Fala do Bibiano, que todo mundo não quer mais ouvir falar desse cara. Ele só vai... Para vocês acompanharem o Oscar, que esse ano, surpreendentemente, tem bons filmes. O Oscar que vinha caindo de qualidade, esse ano tem filmes bem interessantes. Nasce uma Estrela é um filme espetacular. Há muito tempo um filme não tinha uma trilha musical tão boa. Bradley Cooper e Lady Gaga dão um banho na trilha. Diz que ela estava super bem de atriz, espetacular. Né? E ela que já ganhou um Oscar pela trilha, né? Já ganhou uma porção de filmes, já ganhou. Tem 5 ou 6 indicações. Nasce uma Estrela. Também Bohemian Rhapsody, a história do Queen, é espetacular, a história do Freddie Mercury. Não é um filme grosseiro, não é um filme agressivo, mas é um filme forte, porque o Freddie Mercury viveu intensamente. O maior cantor de rock de todos os tempos, com a maior extensão de voz já registrada num homem na história do rock and roll. Então, Bohemian Rhapsody é um filme também maravilhoso, que também a gente se emociona. O Nasce uma Estrela, quem não chorar, não é gente. Não é gente. Eu não tenho mais idade para chorar, porque agora cada ruga que eu adquiro não vai embora mais. Recomendo também o primeiro homem, que é a história do Armstrong, o primeiro astronauta a pisar na Lua. É muito bonito e a decisão dele, pouca gente sabe, mas o filme mostra isso. Ele quis ir à Lua porque ele queria morrer.
Que eu recomendo. Porque as missões eram o último Tango em Paris. Não vou comparar. Maravilhosa. Chicão, não esculhamba, Chicão. Deixa tu falar tuas bobagens. Eu tô dando uma obra-prima do que obra-prima, pá? O último Tango em Paris. Com a Maria Schneider, o Marlon Brando. Tu fala aí, eu respeito. Presta atenção no que eu falo. Depois tu fala, pô. Tá nervoso, deixa. Fica fazendo propaganda pessoal aí. O que aconteceu? Enche o saco uma hora. Olha aqui, ó. A história do primeiro homem. Não vou contar todo o filme, mas o filme começa... Sem spoilers. Porque o Louis Armstrong é um pequeno spoilerzinho, só de abertura. O Louis Armstrong perde a filha, uma meninazinha de 3 anos, com câncer. E ele se desespera e não consegue, se torna um homem introspectivo e, como engenheiro espacial, ele quer participar daquela experiência porque a NASA disse a chance de sucesso é remota. Ele quer ir para morrer. E acaba sendo o primeiro homem a pisar na Lua. Assistam, o filme é belíssimo. 3 dicas para vocês. Tá, 3, e a favorita delas também. Eu vi. Muito bom. Favorita para quem gosta de filme histórico. Qual é a outra? A favorita. Fala sobre a disputa de 2 aí, vamos dizer, acompanhantes da Rainha Isabel que lutavam para ter a sua atenção. E naquela época a disputa era seríssima, porque valia muita coisa para quem gosta de filmes históricos. Tá, a fotografia é sensacional, está concorrendo também. A pergunta que não quero calar. Os meus filmes não valem nada, né? Não, e são 2 na mesma categoria por atriz coadjuvante. São 4 indicações pro Oscar da favorita. Exatamente. Bohemian Rhapsody tem 6 indicações. Inclusive o melhor ator pela esse aí, provavelmente. Que, aliás, porque o Malik teve que usar prótese, então ele foi realmente... Ele é de origem egípcia, né? Exatamente. O menino é espetacular. Que ele fez, né? Espetáculo. A única coisa... Aí perguntaram pra ele, escuta, mas você cantou as músicas? Não, isso aqui é demais. Mas olha, parecia que ele estava cantando. Deixa eu perguntar para vocês, e eu gosto muito da Glenn Close, o filme que ela faz, não é bom, A Esposa? Mas eu diria que não está no mesmo nível da favorita, O Primeiro Homem, Bohemian Rhapsody, Nasce uma Estrela, ele não está no mesmo nível, mas é um bom filme. Não, e pela primeira vez o Oscar tem ótimos filmes, porque a gente sempre tem um favorito pela questão da fotografia, da trilha sonora, e nem sempre ganha. Mas esse ano foi uma série de filmes bons, e a gente fala porque eles inovaram, tirando aquelas piadas, stand-up, então vai realmente ser uma cerimônia muito bonita. O próprio Queen vai se apresentar em homenagem, e a Lady Gaga também. Hoje anunciaram oficialmente que os 2 músicos originais do Queen vão tocar na cerimônia com Adam Lambert. Com Adam Lambert. Que já fez uma turnê com o Queen em homenagem. Vai tocar o Brian May, já cantaram no guitarrista, e o Paul Rodgers, o baterista. Fala, Chicão. Eu, como antropólogo, dona Maria, eu não posso deixar de falar que o Oscar é a maior manifestação nacionalista americana que existe. É a maior manifestação da discriminação que os Estados Unidos fazem com o resto do mundo. E como eu não faço o gênero brasileiro macaquito, estou fora da Operação Oscar. Só ganha americano, diretor americano, estúdio americano, não tem vez pra ninguém. Nada, os filmes europeus não ganham nada. Mas é um prêmio americano, rapaz. Presta atenção no serviço. É um prêmio americano. É a Hollywood Academy. Agora tu vai gostar de NBA, NFL. Eu sou brasileiro, querido. Sim, eles têm uma categoria. Mas tem categoria de filme estrangeiro. Já teve o filme brasileiro é difícil. Bom, mas aí é o problema do nosso cinema. Os parça que o Ricardo Marques fez aí, nem foi pra lá. Só fazem porcaria, sim, cineasta. Eu não posso falar, porque quando eu falei, mas vocês tudo me olharam de bico, vocês são amigo dele. O Wagner Montes agora vai fazer esse filme idiota. Moura. O Wagner Moura. E o Ricardo Marques, que fez o Parça. Foi fazer um filme não sei o quê, do Marighella, e aí botou o Seu Jorge, que é um homem negro. Marighella não era negro. Não era negro. Era negro. É da mente para as pessoas. Fez um filme, diz um monte de bobagem. O Wagner Moura tá passado. Não ganhou... não chegou à final de nenhuma categoria. Não, mas esse Wagner tá muito nojento. Só quero lembrar que o Wagner Moura morreu, coitado. Vocês estão falando dele aqui, né? De onde tu tirou? O Wagner Moura. Aliás, Wagner Montes. Senhoras e senhores! Eu não sei, presta atenção. Eu não sei se vão nos deixar entrar no ar amanhã, depois dessa. Tô com vergonha! Vergonha, boa noite! Vergonha!